Meu nome é Vitor. E se você também tem mais de 60 anos, se passou a maior parte da sua vida adulta trabalhando e poupando para chegar a esse capítulo com segurança de verdade, preciso compartilhar algo com você hoje que desafia uma das crenças mais profundas da nossa geração inteira. Não porque quero ser provocativo, mas porque as evidências são claras, o padrão é consistente, e o que vou mostrar a você agora vai, se você levar a sério, mudar para sempre a forma como pensa na sua situação financeira. A casa quitada. Para a maioria das pessoas da nossa geração, essas duas palavras não são apenas um marco financeiro, são algo mais próximo de uma missão de vida. Décadas pagando o financiamento, décadas de disciplina, décadas dizendo a si mesmo que um dia tudo isso seria seu, livre e desembaraçado. E quando esse dia finalmente chega, quando você faz o último pagamento e o imóvel fica inteiramente em seu nome, parece uma vitória. Parece a prova de que cada sacrifício valeu a pena. Estou aqui para lhe dizer que esse sentimento está te enganando. E o custo desse engano, para milhões de pessoas na nossa situação hoje, está sendo pago de maneiras silenciosas, invisíveis, e profundamente prejudiciais à segurança que acreditam ter construído. Deixa eu ser preciso. Não estou dizendo que o imóvel não tem valor. O que estou dizendo é que a forma como a maioria das pessoas acima de 60 anos pensa sobre a casa quitada está custando mais do que jamais conseguirão calcular. E, em muitos casos, está silenciosamente corroendo exatamente a segurança que acreditavam ter garantido. Existe um conceito no pensamento financeiro chamado liquidez. Refere-se a com que rapidez e facilidade você pode converter um ativo em dinheiro sem perder valor significativo. Uma conta poupança tem alguma liquidez. Uma carteira de ações negociadas em bolsa tem liquidez relativamente alta. Um imóvel, e em especial a sua residência principal, está entre os ativos mais ilíquidos que existem na economia moderna. E isso importa imensamente na aposentadoria, porque toda a natureza da sua situação financeira muda no momento em que você para de receber uma renda regular. Quando você tinha 45 ou 50 anos, a falta de liquidez era um inconveniente administrável. Você tinha renda entrando, tinha décadas pela frente. Se surgisse uma emergência ou um custo inesperado, tinha tempo para se recuperar e outros recursos para recorrer. Mas a aposentadoria muda completamente essa equação. Você não é mais uma pessoa que ganha e poupa. Você é uma pessoa que vive do que já foi acumulado. E quando a maior parte do que você acumulou está presa dentro de um único ativo ilíquido que não gera renda alguma, você construiu uma situação muito mais frágil do que parece na superfície. Reflita sobre este número. Em grande parte das famílias brasileiras acima de 65 anos, o imóvel representa a fatia dominante do patrimônio líquido. Em muitos lares, mais de 80% dos ativos financeiros estão concentrados na residência principal. 80%. Isso significa que para a maioria dos aposentados, se você retirasse o imóvel da equação, praticamente não sobraria nada em forma líquida. São pessoas que se sentem financeiramente seguras, pessoas que seguiram cada conselho convencional que receberam, pessoas que fizeram exatamente o que lhes disseram para fazer. E estão, em termos financeiros práticos, a um gasto significativo de distância de uma crise séria. Pense no que é um gasto significativo depois dos 60. Um evento de saúde, um reparo estrutural no imóvel, um período sustentado de inflação que empurra os custos mensais além do que o INSS e a previdência privada conseguem absorver. Esses não são cenários teóricos. São as realidades do envelhecimento. E nenhum deles importa se o seu financiamento está quitado ou não. Uma casa quitada não paga a sua conta de supermercado, não cobre o reajuste do seu plano de saúde, não financia os seus medicamentos, nem a sua liberdade de fazer escolhas com significado. Ela fica parada,
custando dinheiro todo mês em IPTU, seguro residencial, manutenção, reparos e contas fixas. Para um número significativo de pessoas que observei ao longo dos anos, o custo anual de manter um imóvel quitado gira entre 20 e 50 mil reais, antes de qualquer reparo emergencial ser adicionado. O imóvel não gera nada. O imóvel exige algo todo mês. Isso não é o que a maioria das pessoas tem em mente quando usa a palavra segurança. Quero fazer uma pausa aqui, porque o que estou prestes a dizer é algo que muitos de vocês têm me perguntado diretamente há muito tempo. Antes de continuar com a análise completa deste tema, preciso abordar isso. Nos últimos meses, recebi mais mensagens do que consigo adequadamente contar de pessoas que estão exatamente nessa posição. Pessoas acima de 60 anos, que fizeram tudo certo pelos padrões com que foram criadas, que têm a casa quitada, a poupança modesta, o benefício do INSS ou da previdência privada, e que sentem, num nível que às vezes têm dificuldade de articular, que algo no seu quadro financeiro não é tão sólido quanto esperavam. Sentem um mal-estar que a narrativa convencional sobre aposentadoria não explica. Percebem que o plano que seguiram durante toda a vida profissional está deixando-as com menos flexibilidade, menos liberdade e mais ansiedade financeira do que jamais imaginaram. E têm me perguntado de maneira consistente e sincera pela resposta real, não a versão simplificada, não as garantias gerais de que tudo vai ficar bem. Os mecanismos reais de como construir e preservar segurança financeira genuína depois dos 60. O que estão me perguntando é o seguinte: como você pega os ativos que acumulou, muitas vezes concentrados em forma ilíquida, e os converte em uma estrutura que realmente gera renda, protege o poder de compra, permanece flexível o suficiente para lidar com o que a vida traz, e deixa para trás um legado limpo e significativo? Como você fecha a lacuna entre a aposentadoria que imaginou e a aposentadoria que está realmente vivendo? Por causa dessas mensagens, por causa do volume delas e da urgência genuína que há por trás, eu preparei algo que nunca havia disponibilizado publicamente antes. Um manual completo, um guia abrangente, prático, passo a passo construído especificamente para pessoas acima de 60 anos, que querem entender os frameworks reais para a acumulação e preservação de patrimônio nessa fase da vida. Não uma visão geral superficial, não um resumo de conceitos que você já encontrou antes. Um recurso completo que entra nos mecanismos reais das decisões que mais importam agora. Cobre tudo o que estou levantando nesta conversa e vai significativamente mais fundo. Cobre os números reais por trás das decisões imobiliárias na aposentadoria e como avaliar a sua situação específica sem deixar a emoção distorcer a matemática. Cobre as estratégias de geração de renda que a maioria das pessoas na nossa faixa etária nunca explorou a sério. Estratégias que funcionam especificamente para o perfil financeiro de alguém entre 60 e 75 anos. Cobre as decisões de posicionamento tributário que a maioria dos assessores de investimento ou gerentes de banco não vai levantar a menos que você faça exatamente as perguntas certas. Porque essas perguntas revelam lacunas no planejamento que comprometem a qualidade dos conselhos que você recebeu. Cobre os frameworks para pensar sobre seus ativos de uma forma fundamentalmente diferente da que a maioria de nós jamais foi ensinada. E cobre as abordagens de estruturação de herança que protegem o que você pretende deixar para trás, em vez de entregar uma parte significativa disso a custos administrativos, demoras judiciais e ao atrito que vem de concentrar tudo em imóvel. Este não é um documento teórico escrito por alguém observando de longe. É um guia prático construído a partir de padrões reais, decisões reais e resultados reais que acompanhei ao longo de décadas, observando como pessoas exatamente nessa fase da vida ou protegem sua segurança financeira ou a perdem gradual e dolorosamente. E ele existe,
específica e inteiramente, porque pessoas como você pediram por isso. Os pedidos foram claros, foram consistentes e mereceram uma resposta séria e completa. Essa resposta está esperando por você agora mesmo. O primeiro link na descrição abaixo deste vídeo vai levar você diretamente até ele. Se você está levando a sério o que estamos discutindo aqui, se é alguém que não quer apenas se sentir seguro, mas quer de fato estar seguro sobre uma base que aguente o que está por vir, eu te encorajo a ir até lá quando esta conversa terminar. É o recurso mais completo que já disponibilizei fora de uma consulta privada. Foi construído para as pessoas que pediram por ele, e você é uma delas. Vá até lá. Leia com atenção. Pegue o que se aplica à sua situação e coloque em prática. Agora vamos retornar ao que eu estava explicando, porque há consideravelmente mais que você precisa entender. O segundo grande erro que as pessoas cometem ao pensar sobre a casa quitada na aposentadoria é o que chamo de cegueira ao custo de oportunidade. É um conceito que até pessoas financeiramente sofisticadas tendem a subestimar, porque envolve dinheiro que é invisível, em vez de dinheiro que está visivelmente saindo da sua conta. Aqui está a aritmética. Suponha que o seu imóvel vale R$800 mil e você o possui inteiramente. Esses R$800 mil são o seu patrimônio líquido imobilizado, é o seu capital. Está sentado dentro das paredes daquela casa, sem trabalhar, sem render, sem gerar retorno algum. E a cada ano que permanece lá, você está abrindo mão de tudo que aquele capital poderia ter produzido, se tivesse sido alocado com intenção. R$800 mil aplicados numa carteira estruturada de forma conservadora, entre fundos de renda fixa, CDBs de bons emissores e fundos imobiliários com rendimentos mensais, a um retorno anual modesto de 6%, produzem R$48 mil por ano. São R$4 mil por mês. Não a partir de especulação, simplesmente reconhecendo que capital imobilizado tem um custo e escolhendo alocá-lo de forma inteligente. Não estou argumentando que todo mundo deve vender o imóvel. Meu ponto é mais preciso. A maioria das pessoas acima de 60 anos nunca calculou honestamente quanto o seu patrimônio imobiliário está custando em termos de renda que não está gerando. Nunca comparou esse número ao custo real de alugar uma moradia equivalente na sua região. Quando você passa por esses números com clareza, em vez de sentimentalismo, a resposta é frequentemente desconfortável. Para um número significativo de aposentados, reduzir para um imóvel menor não é um compromisso. É a decisão financeiramente racional, o movimento que aumentaria significativamente o fluxo de caixa mensal, reduziria os custos de manutenção e fortaleceria a segurança de longo prazo. E ainda assim as pessoas resistem, não por razões financeiras, mas por razões emocionais. Entendo essa resistência. Os sentimentos ligados a um imóvel onde se viveu por décadas são reais. Simplesmente não são lançamentos num balanço patrimonial. Parte de construir segurança genuína depois dos 60 exige aprender a sustentar as duas coisas ao mesmo tempo. A verdade emocional do que um lugar significa e a verdade financeira do que mantê-lo realmente custa. Existe uma terceira dimensão neste problema que recebe quase nenhuma atenção séria e que se tornou significativamente mais relevante nos últimos anos. É a relação entre ativos ilíquidos e inflação sustentada. Quem viveu o ambiente de preços dos últimos anos sentiu algo real. Supermercado 30% mais caro. Planos de saúde reajustando acima de 20% ao ano. O custo de medicamentos e procedimentos médicos se movendo numa direção alarmante para qualquer pessoa com renda fixa. Isso não foi uma anomalia. Foi uma demonstração de uma realidade estrutural que está presente nas economias modernas há décadas. A inflação não é uma curiosidade histórica. É uma força contínua. E para pessoas cuja renda não acompanha os preços,
Ela funciona como uma erosão lenta e implacável de tudo o que construíram. A sua casa quitada não te protege da inflação. Todo custo de manutenção associado àquele imóvel é sensível à inflação. IPTU, seguro, manutenção, reparos, tudo sobe quando a inflação sobe. A renda que você deriva do imóvel permanece exatamente zero, independente do que o IPCA faça. Um ativo cujos custos estão se expandindo e cujos retornos são inexistentes não é uma base, é um dreno. Contraste isso com uma carteira de investimentos adequadamente construída, que detém ativos projetados especificamente para esse ambiente. Títulos do Tesouro IPCA, que são explicitamente construídos para preservar o poder de compra real à medida que os preços sobem. Fundos imobiliários que repassam o aumento dos aluguéis para os cotistas como rendimentos crescentes. Ações de setores que historicamente se beneficiam de condições inflacionárias, incluindo energia, consumo essencial e infraestrutura. Nenhum desses instrumentos é perfeito. Nada em finanças é perfeito. Mas eles respondem à inflação de uma forma que a sua casa quitada fundamentalmente não consegue. A quarta dimensão diz respeito ao planejamento sucessório e ao legado. E sei que isso importa profundamente para as pessoas da nossa geração. Porque o objetivo nunca foi apenas o conforto pessoal. O objetivo foi construir algo que sobrevivesse a nós. Deixar uma marca além dos nossos próprios anos. Aqui está o que a maioria das pessoas não quer examinar com honestidade. O imóvel está entre os ativos mais complicados e custosos de transferir na morte. Inventário judicial. Complicações cartoriais. Disputas entre herdeiros sobre o que fazer com o imóvel. Acompanhei famílias que acreditavam estar recebendo uma herança significativa e descobriram que foram presenteadas com um processo legal que consumiu anos e dezenas de milhares de reais em custos administrativos. Compare isso com uma carteira financeira adequadamente estruturada, com beneficiários claramente designados em cada conta. Essa transferência leva dias. Evita completamente o inventário. Preserva praticamente o valor integral que você pretendia transmitir. A diferença no valor real que chega às mãos das pessoas que você pretendia beneficiar é enorme. Nada do que disse hoje é um argumento contra possuir um imóvel. É um argumento contra permitir que um único ativo ilíquido, que não gera renda e é sensível à inflação, funcione como peça central de uma estratégia de aposentadoria numa era que exige muito mais sofisticação do que aquela para a qual essa estratégia foi projetada. Vivemos numa época em que as aposentadorias se estendem por 25, às vezes 30 anos além do último dia de trabalho, em que os custos de saúde podem consumir frações substanciais da poupança acumulada, em que a inflação é uma preocupação presente e não uma teoria abstrata. É o ambiente que estamos realmente navegando. Ele exige matemática honesta e disposição para abrir mão de suposições herdadas, que não refletem mais a realidade. A abordagem certa não é a mesma para todos. Para alguns, significa reduzir estrategicamente para um imóvel menor, liberando patrimônio substancial para ser reposicionado em instrumentos de geração de renda, enquanto reduz os custos mensais. Para outros, significa uma hipoteca reversa adequadamente estruturada, que permite converter o patrimônio imobiliário em renda utilizável, enquanto permanece morando no imóvel. Para outros ainda, significa um rebalanceamento mais modesto, redirecionando recursos da poupança e de aplicações de baixo rendimento para ativos melhor posicionados, enquanto desenvolve um plano de longo prazo para o imóvel. A resposta específica importa menos do que o processo de chegar a ela honestamente. E esse processo começa com abandonar o mito confortável de que ter o imóvel quitado é equivalente a estar financeiramente seguro. Não é. É um componente de um quadro que exige muito mais componentes do que a maioria das pessoas foi encorajada a construir.
A geração que moldou nossos valores nos ensinou que o objetivo era possuir coisas. Ter o imóvel próprio, ter o seu pedaço de chão, ter os seus ativos sem dívidas. Esse ensinamento veio de experiências vividas de privação real e memória real de perda. O instinto por trás dele era completamente compreensível. Mas estamos agora numa fase da vida em que a pergunta não é mais como adquirir. A pergunta é: como gerar? Como converter uma vida inteira de aquisição numa estrutura que produz renda, preserva poder de compra e se transfere de forma limpa para as pessoas que mais importam? Exige ferramentas diferentes. A casa quitada não é o erro em si. O erro é tratá-la como a conclusão da estratégia financeira, em vez de tratá-la como um ativo entre muitos, que merece avaliação clara e sem sentimentalismo, no contexto de tudo o que você ainda tem pela frente. Antes de me despedir, quero retornar ao que descrevi anteriormente. O manual completo que mencionei cobre os frameworks de gestão de liquidez para a aposentadoria, as estratégias de posicionamento tributário para a nossa faixa etária, as abordagens de geração de renda para a janela entre 60 e 75 anos e as decisões de estruturação sucessória que preservam o que você pretende deixar para trás. Se o que disse hoje ressoou com você, se você reconheceu a sua própria situação no que descrevi, se você sentiu aquela inquietação silenciosa sobre a solidez da sua base financeira que o conselho convencional sobre aposentadoria nunca consegue explicar completamente, então o que está dentro daquele manual é exatamente onde essa conversa deve continuar. O primeiro link na descrição abaixo te leva diretamente até ele. Você pediu por isso. Foi construído para você. Depois de tudo o que você trabalhou para conquistar, você merece as respostas reais. Elas estão lá, agora mesmo, esperando por você.